Olá, segundo ano, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que todo mundo assista essa aula, que ela vai ser bem importante, tá, gente? Então, primeiro, como que foram no simulado? Muito assustador, muito difícil? Eu dei uma olhada no simulado de vocês, inclusive eu vou ajudar com as correções e tudo mais. Nós já vimos todo aquele conteúdo, então vocês tinham total condição de fazer aquela prova. No entanto, eu achei ela bem extensa, tá? E principalmente porque eles relembraram assuntos que a gente já estudou no primeiro bimestre, né? Então achei que foi um pouquinho puxado. Ainda bem que esse simulado vale apenas 3 na composição da nossa média, certo? E infelizmente a nossa aula de revisão ela ficou para depois do simulado. Mas não esquenta, olha só. Passei lá para vocês um estudo dirigido, que é algo que vocês têm que fazer antes da prova e que vai ajudar vocês a responderem as questões da prova, certo? E vale 3. Então faça bem caprichado, realmente estude, leia a apostila para fazer, para que você vá bem na prova, que vale 10, certo? E faça esse trabalho bem feito, porque ele também vale 3. Então acaba compensando. Se você foi mal no simulado, mas vai melhor no estudo dirigido, uma coisa compensa a outra, tá? Depois, ainda sobre o estudo dirigido, não deixem de postar as atividades lá no link de atividade, tá? Será um mapa mental, um esquema resumo, estilo mapa mental, para que vocês relembrem alguns conceitos, mas eu gostaria que vocês não me mandassem imagens. Se mandar imagem, eu vou devolver e vou pedir para reenviar. Pelo seguinte, gente, quando coloca lá no positivo on, essa imagem fica enorme, daí é muito difícil para fazer a correção, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Tirem a foto ali no celular, manda para o teu e-mail ou passa por Bluetooth para o teu computador, salva em um Word e daí envia para a prof, lá no link da atividade, tá? Não envia como mensagem, porque de tempos em tempos o positivo on apaga as nossas mensagens. Então, daí eu não vou ter isso guardado, tá? Então, nessa aula, eu vou relembrar alguns conceitos para que vocês tenham uma condição bem boa de fazer essa prova e gabaritar, eu acredito em vocês, até porque a gente já vem nessa pegada, quem está assistindo realmente as aulas do Zoom, nós estamos fazendo essas questões grandes justamente para que vocês se acostumem com isso, tá, gente? Para que vocês façam isso com naturalidade, porque vocês já notaram que isso faz parte da rotina de vocês, essas questões mais extensas, que exigem um pouquinho mais de raciocínio lógico, tá? Então, quem acompanhou as aulas, tem certeza que tirou de letra os simulados. Então, bora lá para a nossa aulinha de hoje? Não deixe de pegar o seu caderno, o seu lápis e anote as páginas que a prof já vai falando, que isso vai te ajudar muito na prova. Então, quem avisa amigo e bora estudar. Então, assim, segundo ano, nós já vimos a diferença do espaço urbano para o agrário, né? Vimos alguns conceitos básicos, a setorização da economia, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Vimos ainda o surgimento de um quarto setor, que é o técnico científico e tal. Né? Mas, principalmente, nós vimos como que se divide esses espaços agrários, certo? O que vocês têm que ter em mente, ter bem claro para vocês? A agricultura, que sabem como que é, né? Agro é pop, agro é teca, agro é tudo. Então, o que a gente estudou assim até se esgotar nesse bimestre é principalmente a agricultura. Vimos também a atividade agropecuária? Vimos, mas a agricultura tem um foco maior. Então, o que vocês têm que ter bem claro? O que é agricultura intensiva? A palavra já diz, intenso. E agricultura extensiva. O que é agricultura? O agronegócio do monopólio, das plantations, voltado para a exportação, aquela agricultura naquele lugar enorme, tá? Aquela monocultura que é voltada para vender para os países aí, que é o que a gente vê todo dia. E o que é a nossa agricultura familiar? Então, sempre quando eu falo em reforma agrária, em PRONAF, em programas do governo voltados para a agricultura familiar, pequena propriedade, que não usa muito agrotóxico, que não é voltado para exportação, é voltado para nossa alimentação, eu estou falando de agricultura familiar, tá? Dentro disso, ainda assim, a gente tem várias modalidades de agricultura, tá bom? Que é isso, inclusive, uma das atividades que vocês vão ter de relembrar esses conceitos, tá? Lembram dessas figurinhas aqui que eu mostrei para vocês? As sementes crioulas, que não são sementes transgênicas, tá? Isso aqui não interessa o agronegócio.
Não interessa aquela agricultura voltada para exportação. Por quê? Porque dá trabalho, porque não são sementes geneticamente modificadas. Então tem praga, isso aqui produz pouco em comparação a um milho geneticamente modificado e tudo mais, mas o quanto isso aqui é importante, tá bom? Continuando, pessoal. Então, pessoal, vocês vão entender bem essa questão da agricultura familiar e tudo mais, relendo as páginas 7 e 9, tá? Da apostila de vocês. Então, dê uma passadinha lá, olha o que é agricultura intensiva, extensiva, relembre esses conceitos, até porque vocês vão precisar deles para fazer o estudo dirigido, já aproveita e já estuda para a prova. Falamos sobre as queimadas, o desmatamento e tudo mais, sobre a poluição, né? E falamos também sobre a erosão. Lembra que a professora mostrou os diferentes tipos de erosão para vocês? Gostaria que vocês dessem uma olhada na página 39, que vai falar bem dos diversos tipos de erosão, principalmente esses aqui, ó, as vossorocas, lembram? Se não lembra, relembre, vai lá, estuda, que fala dos rios, né? Como isso afeta os rios e tudo mais. Tá? Então, deem mais uma olhadinha nesses problemas ambientais por conta desse desmatamento, de se cortar essa vegetação natural para fazer ou pasto ou para expandir a agricultura, tá? Depois, né, pessoal, nós vimos essa questão do espaço agrário, urbano e tudo mais, essas particularidades da agricultura, como que é feito, o que é uma agricultura familiar, o que não é e tudo mais. Nós vamos estudar o espaço agrário brasileiro. Inclusive, foi mais sobre esse assunto que nós respondemos algumas questões no Trilhas, tá? Quando eu falo de espaço agrário brasileiro, eu não posso me esquecer que a nossa distribuição de terras foi muito diferente dos demais do mundo. Então, começou primeiro com as capitanias hereditárias, lembra? E você não era dono da terra. O governo português te dava aquela terra e você ficava para cuidar, como se fosse um donatário, e quem tinha essas capitanias, né, dividia em unidades menores chamadas sesmarias. Então, tudo que eu falar sobre a divisão de terras brasileiras vem dessa herança aí, tá? Outra coisa que a gente não pode esquecer, que a gente fala sobre a reforma agrária. Então, a nossa herança histórica, né, sempre quando eu falar de espaço agrário brasileiro, eu tenho que lembrar dessa herança histórica, né, é representada em charges, isso sempre cai em provas, concursos, é sempre satirizando essa relação nossa com a terra. E quer dizer o quê? Que poucos têm muita terra, são donos dessas terras desde sempre, então isso passa de pai para filho e tudo mais, e muitos têm muita pouca terra ou quase nenhuma, tá? Então a gente falou sobre a reforma agrária, lembra? Deixa eu até entrar aqui para vocês lembrarem, vão olhando esses slides, né, vão retomando esses conteúdos, lembrando alguns conceitos, tá bom? Então, a reforma agrária, nós já vimos que essa reforma agrária, ela começou a partir de 1988, com a nossa Constituição, né, que vai ter a lei, que vai garantir esse direito legal dessa reforma agrária, certo? E para que vai ser isso? Para tentar corrigir essa tradição, essa questão histórica de muita terra para pouca gente, tá? Então, vocês têm que ter isso bem claro. E outra coisa, a gente tem muitos conflitos em relação a fazendeiros e a índios, e às vezes eles falam, mas para que os índios terem reservas tão grandes? Quando, na verdade, a gente sabe que os grandes proprietários de terras têm terras muito maiores que as reservas indígenas. E sabemos também que, apesar dos índios terem uma porção de terra grande, aquilo lá são santuários, são reservas ecológicas e tudo mais, tá bom? Então eu encerro por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, vamos discutir na aula do Zoom para que vocês vão muito bem nessa prova, tá? A gente treinou algumas questões para isso e eu espero que vocês se deem muito bem, tá? A respeito dessa relação brasileira com a terra, dê uma olhadinha a partir da página 50 da apostila, lá no último capítulo, que fala bastante dessa questão, dessa herança histórica nossa, da nossa relação com a terra. Então, eu espero vocês na aula do Zoom e espero que vocês vão muito bem nessas provas aí. E espero também que eu tenha uma surpresa positiva com o simulado, que vocês me surpreendam e tenham ido muito bem, tá bom? Um beijão e até amanhã.